Tércio Barduzzi é engenheiro civil e diretor técnico da União Fundações, que tem se destacado na execução de estacas em hélice contínua monitorada, participando nos últimos anos de obras emblemáticas. Aproveitando essa experiência, dedicamos esse episódio a uma conversa profunda sobre fundações em hélice contínua, sua aplicação, evolução ao longo do tempo e tendências para o futuro. Sejam bem-vindos ao último episódio da segunda temporada do Fundcast. Sejam bem-vindos ao Fundcast. Este é o último episódio da nossa segunda temporada, onde nos aprofundamos em discussões sobre execução geotécnica com profissionais especializados em diferentes soluções de fundações e contenções. Hoje a conversa é sobre estaca hélice contínua monitorada, em especial sobre grandes profundidades, perfuração em material de alta resistência e o que mudou nos últimos anos para tornar viável aquilo que antes era não dá. Para isso, trouxemos para a conversa o engenheiro civil Tércio Bastos Barduzzi, diretor técnico da União Fundações. Ao longo da última década, o Tércio e o time da União vem revolucionando a aplicação da estaca hélice contínua monitorada em obras de edifícios altos, perfurando materiais antes considerados inviáveis, como rochas alteradas e fraturadas, e consolidando um acervo robusto de provas de carga com desempenho excepcional. Então hoje nós vamos explorar essa experiência do Tércio, falar muito sobre estaca hélice contínua e também sobre a tendência para engenharia de fundações. Tércio, obrigado por aceitar o nosso convite e seja bem-vindo ao Fundcast. Eu que agradeço vocês pelo convite. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre a hélice contínua. Que legal, né? Bom, Tércio, a gente sempre inicia um pouco com uma história do nosso convidado, né? Contar um pouco, né, como o Tércio surgiu, né, na engenharia, né, desde a graduação, né? Aquele rapaz tornou um engenheiro, né, um engenheiro renomado, enfim. Então eu queria que tu começasse contando a sua origem, de onde você veio, né, e como escolheste a engenharia civil. Vamos lá, eu sou nascido no estado de São Paulo, morei pouco tempo em São Paulo, fui direto para o norte do Paraná, onde passei a minha infância por lá, e no início da adolescência eu já vim para Itajaí inicialmente, depois vim para Balneário Camboriú, onde estou aqui há mais ou menos 35 anos. Depois de ter terminado o terceirão, eu ainda tinha muitas dúvidas, como qualquer jovem. Eu não tinha ainda noção do que escolheria como profissão. E surgiu a engenharia civil por um acaso na minha vida. Eu, folheando o que eu deveria fazer, descobri que a Univale estava abrindo o curso de engenharia civil e eu falei, acho que vai ser uma boa oportunidade para mim. Aí tentei o vestibular de engenharia e consegui, e entrei na primeira turma da engenharia civil da Univale. Pois foi em 97. Isso. Agosto de 97 foi a primeira aula da engenharia civil na Univale. Então, aluno da primeira turma do curso de engenharia civil da Univale. Iniciei, não quer dizer que eu me formei. Não, demorei alguns anos lá, mas a primeira aula eu participei. Que legal, cara. Tu lembra algum momento que te puxou, assim, dentro já do curso de engenharia civil para a área de fundações? Pois logo que eu comecei a faculdade de engenharia civil, logo nos primeiros meses, a faculdade começou a me atrair muito a parte da construção civil, e eu achei que aquilo ali seria mesmo o que eu faria no meu futuro, a engenharia. E eu falei que eu deveria tentar conciliar a faculdade junto com o estágio, né? E também por questões econômicas, que a faculdade era um valor considerável e eu precisava de um auxílio para fazer o pagamento dessas mensalidades, que para mim, no momento, para minha família, era muito caro. Aí eu procurei uma empresa que era
a Casetex, a concreteira. Na oportunidade ainda era só a concreteira, né? Então eu procurei a família Caseca, no qual sou muito grato ali pelo todo o apoio que eles me deram na oportunidade de pagar a minha faculdade, né? E ali eu comecei os primeiros passos. Entrei logo em seguida, eu já comecei a trabalhar. E de 98, quando eu entrei ali, até 2003, eu fiquei só na parte de concreto, né? Na parte de usinagem de concreto, desenvolvendo novos traços, trabalhando com a tecnologia de concreto, acompanhamento de obra, e trabalhei muitos anos aqui no túnel do Morro do Boi, então foi uma experiência muito válida para mim, onde eu pude entender bem o funcionamento da parte de concreto, o que me ajudou lá na frente na parte das fundações. Mas enfim, em 2003 a Casetex ela criou um braço que seria a Geotesc, que mais tarde veio a se chamar Geotesc, e logo em seguida eu fui trabalhar com a parte de fundações. E dali eu não saí mais. Que legal. Essa tua transição universidade-mercado, né? Interessante na tua fala que você fez o curso de graduação em engenharia civil, trabalhando inicialmente na concreteira, já passou para dentro do mesmo grupo, uma empresa de execução de hélice contínua, né? Que foi a Geotesc, né? E dentro dessa transição universidade e mercado, quando tu teve um choque de realidade, assim, pô, agora, né, eu estou bem formado, não estou, eu preciso, né, como se dá isso para o aluno? A gente percebe isso muito nos alunos de graduação, né, esse pontapé de saída da universidade e o ingresso no mercado de trabalho, né? Eu posso falar que eu fui um privilegiado nesse momento, né, porque eu estava já trabalhando na parte de fundações, né, e a minha transição foi muito tranquila, porque eu já estava definido que eu seria um profissional que trabalharia com a parte de geotecnia. Isso eu senti que isso seria o meu futuro na engenharia. Então, para mim, essa transição, diferente da grande maioria dos estudantes, para mim foi muito tranquilo, porque eu já tinha definido, né, o que eu faria. Diferente da grande maioria que, durante o percurso da faculdade, são N matérias que a gente pode escolher qual que seria o perfil que cada um escolheria. Eu escolhi a geotecnia. Então, e como eu já estava inserido no mercado, já estava inserido numa empresa que me deu apoio, que me deu a segurança que depois de formado iria me fazer uma contratação como engenheiro, realmente, então essa transição para mim foi bem tranquila. Que legal. Quem foram as pessoas que mais te marcaram na graduação e no início da tua carreira profissional? Pois é, esse é um momento, né, que a gente relembra um pouquinho o que a gente fez lá atrás, em 2003, então eu tive várias pessoas que me marcaram, assim. Eu tive como principal um cara que me ajudou muito nas fundações ali, que me orientou muito nessa parte de empresa, que foi o Luiz Berwanger, né, que é o diretor técnico da Geotesc. Então, ele me guiou muito nessa parte de geotecnia, concreto, um cara que eu devo muito respeito, assim, pelo que ele pôde me passar de conhecimento, né. Até porque você era um jovem engenheiro e ele já tinha uma experiência. Já tinha uma experiência, já era uma pessoa de muito renome e sucesso no que ele trabalhou, né? Então, para mim foi muito importante seguir esses passos dele. Tentei absorver o máximo possível de informação dele. Tive professores sensacionais. Luiz é um deles que foi meu professor, meu orientador, né? Então, tive o prazer de estudar, ser monitorado por ele. E, obviamente, eu tive N profissionais, operadores realmente de máquina, operadores de hélice, que eu tive o prazer de subir na esteira das máquinas ali, ficar ali do lado da esteira, aprendendo, eles me orientando, me ensinando. E esses profissionais que estão lá na frente, que estão
estão lá operando a máquina são essenciais e eles que transmitem boa parte do conhecimento que nós engenheiros possuímos dessa tecnologia de geotecnia. Que legal, cara. Interessante essa tua, agradeço a fala a respeito, mas importante esse teu reconhecimento também com quem está lá na operação das perfuratrizes, né? Bem legal. Né? E como tu chegastes na União Fundações, né? E até o papel que tu tens hoje dentro da empresa, conta um pouco dessa Geotesc lá, né? Durante a graduação até chegar na União Fundações. Pois é, então eu fiquei trabalhando na Geotesc, né? Casetex, depois Geotesc, até 2010. Aí em 2010 eu fui convidado por uma outra empresa que é regional aqui do litoral de Santa Catarina também, que era a Explorer Fundações. Era uma empresa que já tinha um número de equipamentos, acho que estávamos com 5 equipamentos na oportunidade, e eles tinham um plano de expansão dessa empresa, né, e me chamaram para participar, né, e eu achei que já era o momento de ter essa possibilidade de pegar uma gerência de uma empresa, de poder desenvolver um pouco, né, do meu jeito essa parte da empresa, e eu aceitei o desafio, fiquei lá até 2015, daí nós saímos de 5 equipamentos para 12 equipamentos, fizemos um salto grande de número de equipamentos em pouco mais de 5 anos, mais ou menos. E 2015 eu fui chamado pela primeira vez com o primo, que todo mundo conhece como primo, o Robson, me chamou para fazer parte da empresa, né? Era uma empresa que no momento tinha 3 equipamentos, acho que 3 ou 4 equipamentos, e eu falei, acho que eu vou para uma empresa um pouco menor, vou descansar um pouco, vou trabalhar com menos equipamentos, já estava com 12, já era bastante coisa, eu falei, vou trabalhar numa empresa um pouco menor, mas trabalha mais regional, a Explore já era uma empresa mais nível nacional, eu falei, vou dar um passinho para trás e vou pegar esse novo desafio. Em 2015, eu aceitei o desafio do Robson lá, para a gente trabalhar junto, para assumir toda essa parte de diretoria técnico-comercial da empresa. E nesse período, nós estamos aí, vou fazer 11 anos de empresa, nós saímos de 4 equipamentos, se eu não me engano, para efetivamente estamos com 16 equipamentos e até, se tudo der certo, até final de março, nós fecharemos março com 18 equipamentos. Então tivemos um bom salto aí nesse período. Interessante só um pouco, acho que na transição ali, Geotesc, Explorer, a tua fala de que eram empresas mais nacionais e tu quiseste voltar para o mercado regional aqui no litoral catarinense, né? Isso. E era um momento também de muita obra de infraestrutura no Brasil, né? Porque foi aquele tempo ali de Copa do Mundo, Olimpíadas, enfim. Petrobras. Né? Petrobras, isso. Muita refinaria. E como foi para você, dentro do mercado de hélice contínua, foi uma época importante também, aquele... Foi um período de desenvolvimento, né? A hélice contínua, ela vem se desenvolvendo ao longo dos anos, mas esse período que a gente viveu, né, de 2015 para frente, ali foi onde teve o salto dos maiores equipamentos pelas demandas do mercado, né? E vir para o mercado regional foi um passo que eu dei porque eu vi que a nossa região litorânea de Santa Catarina estava em plena expansão, e essas empresas que trabalhavam, que são daqui, são originais daqui da região, elas estavam trabalhando a nível nacional, atendendo esse mercado de refinaria, de Copa do Mundo, e é onde surgiu basicamente a União. Havia uma carência local de equipamentos, que precisava alguém vir e atender, né? Foi aí que a gente
conseguiu essa expansão. Ocupou esse espaço. Ocupou esse espaço. Perfeito. Né? Você comentou como surgiu, né, a União Fundações, né, o convite do Robson, enfim. Quais foram os primeiros desafios da União Fundações? Como qualquer empresa, né, de fundação, você implementar uma cultura técnica na empresa, você leva um certo tempo, né? E essa foi talvez o nosso maior desafio, né? A gente conseguir implementar uma ideia de expansão, mas ao mesmo tempo garantindo a qualidade técnica do que a gente está executando, né? Então, implementar a cultura de manutenção preventiva em equipamentos, né? Então, isso leva um certo tempo, né, para adaptação, mas é uma cultura que hoje na União a gente preza muito, né? Uhum. A parte de manutenção preventiva, uma manutenção corretiva muito rápida, que isso o mercado exige, né? Você não deixa um canteiro parado por Quebra de equipamento, né? E nunca deixando de ter como missão principal você ter uma qualidade técnica, né? Isso tem que ser o teu norte sempre, né? Legal. A gente percebe isso nos equipamentos da União, né? Capacidade produtiva muito alta e pouca quebra, né? Isso é fruto do que você comentou de ter uma programação de manutenção. Exatamente. Bastante forte, né? A União se destacou muito com hélice contínua acima de 40 metros, ou próximo de 40 metros. Como essa demanda apareceu para vocês? Né? Um projeto, região, tipo de obra? Pois é. E o que isso trouxe para dentro da União em termos de modificação para atender essa demanda? Né? Até então, os equipamentos, principalmente os equipamentos nacionais, eles tinham algumas limitações, né, em termos de profundidade. Eu me lembro que lá em 2003, quando eu comecei, os primeiros equipamentos nacionais de hélice contínua, eles tinham como limitação 23 metros. Então, se projetava para 23 metros, né? Então, o que acontece? A gente foi se adaptando conforme a necessidade dos projetistas, né? Então, essa interação com o projetista é importante para o projetista saber o que é, qual a capacidade executiva. Então, não adianta o projetista desenvolver um projeto que é inexequível, que ninguém tem a capacidade técnica de equipamento para poder ir lá e executar. Então, a gente começou a ter demandas aqui, principalmente no litoral de Santa Catarina, de edifícios altos, né? Edifícios acima de 40, 50 pavimentos, com cargas elevadíssimas e com necessidade de cada vez mais a gente ter perfurações aí de 40 metros, 30 e poucos metros, 40 metros de profundidade para alcançar camadas de material de rocha fragmentada, de rocha nessa camada dos 40 metros. Então, na verdade, foi uma demanda mais do mercado que nos levou a desenvolver esses equipamentos junto com o fabricante, né? Nós tivemos algumas reuniões com o fabricante alguns anos atrás, mostrando para eles qual que seria a nossa demanda. Fizemos algumas visitas técnicas na fábrica dessa CZM mesmo? CZM. Tá. Nós fizemos visitas, né, em feiras, desenvolvemos junto com eles, nós temos essa necessidade, o mercado está nos solicitando esse tipo de equipamento, e a gente conseguiu, junto com eles, desenvolver equipamentos hoje que nos atendem dessa demanda. É importante essa sua fala da empresa executora de fundação se aproximar do fabricante de perfuratriz para mostrar também a sua necessidade, né? E participar do desenvolvimento dessas máquinas. Exatamente, porque assim, ninguém melhor do que o executor para saber quais são as necessidades, né? Não adianta uma fabricante projetar um equipamento
que não vai atender uma necessidade específica do mercado, né? Então, a gente chegou junto à CZM, na oportunidade foi a CZM, e apresentou para eles o que a gente precisava. Foi importante também a receptividade deles em nos atender nessa demanda, né? Encarar o desafio, porque era um equipamento que até então não existia, né? Nós tivemos a oportunidade de visitar feiras nos Estados Unidos, onde eles estavam expondo equipamentos similares, mas não esses especificamente, onde eles pegaram esses equipamentos dos Estados Unidos, fizeram algumas adaptações nesses equipamentos, né? E enfim, conseguiram trazer para o Brasil essa máquina hoje, que é a EK300, que atende hoje essas demandas de estaca de 40 metros. Legal. Além da perfuratriz, houve por parte da União uma busca também na melhoria da bomba, em outros equipamentos, para atender esse processo seletivo dessa estaca? Essas estacas de 40 metros, elas começam a ter um refinamento executivo bem maior, né? Então você começa a se preocupar mais com alguns detalhes que às vezes numa perfuração normal de estacas você deixaria passar com mais facilidade, mas quando a gente fala em estacas de 40 metros, você tem detalhes de concreto, a tecnologia do concreto para esse tipo de estaca, ele tem que ser muito bem estudado, porque não é um concreto convencional, né? Ele tem que ser um concreto com uma fluidez, mas sem ele segregar. Então, ele tem algumas especificações muito importantes. A taxa de armadura, ela já modifica muito, né? Então, normalmente são projetos onde as armaduras são já um diferencial. A bomba de concreto tem que ser uma bomba extremamente bem aferida com o computador do equipamento, para que a gente consiga garantir a integridade dessa estaca, né? Então são todos esses detalhes que a gente tenta se cercar para que a gente consiga, no final, ter uma estaca com qualidade. Né? Perfeito. O que é não negociável para vocês numa obra? Qualidade. A gente pode negociar preço, a gente pode negociar prazo, a gente pode negociar vários itens, mas a gente não negocia a qualidade do que a gente está fazendo. Então, isso para nós é o norte. A gente preza muito por isso, pela qualidade do que a gente está fazendo. Se a gente pode produzir 10 estacas, tá ótimo. Se a gente pode produzir 7, tá ótimo. A gente vai produzir dentro de uma qualidade com o máximo de eficiência, mas a gente não vai deixar de ter qualidade. Então, não importa, no final, o financeiro ele é muito importante para a obra, mas a qualidade de uma estaca bem feita ela é inegociável. Legal. Tem um projeto emblemático que marcou esse avanço, essa mudança da União Fundações? Teve alguns projetos, mas eu acho que os dois projetos que acho que mudam o patamar de empresa, eles são os 2 prédios residenciais hoje mais altos do Brasil que foram entregues, que é o Yacht House, as torres aqui do Yacht House em Balneário Camboriú, e o One Tower da FG. Então, são 2 projetos que a União participou, que eu acho que ela muda o patamar de uma empresa, né? Quando você participa de projetos desse porte, essa envergadura técnica, ela transforma uma empresa. A cultura interna da empresa, a autoestima de uma empresa, ela muda. Então, eu acho que são 2 projetos que fizeram com que a União ela alcançasse um outro patamar técnico. Obviamente, a gente participou de obras industriais importantes pelo Brasil, de infraestrutura, né? Mas eu acho que ter o seu nome marcado como
a empresa que executou os 2 residenciais mais altos do Brasil, eu acho que ela impacta na cultura de uma empresa. Sem dúvida. A gente vai sair um pouco da parte da União, entrar em questões técnicas, embora você já tenha, né, naturalmente respondido algumas questões técnicas nesse desenvolvimento da União, que faz parte, né, do desenvolvimento da empresa na busca, né, de melhoria técnica para a execução de estacas hélice contínua. E nós vamos para algumas questões, como conceitos, aplicações, enfim. Em quais tipos de obra a hélice contínua é especialmente vantajosa? Eu acho que a grande vantagem da hélice contínua, ou as grandes vantagens da hélice contínua hoje, é sua grande capacidade de carga comprovada das estacas, né, onde você consegue projetos extremamente enxutos com essas estacas, né, e a rapidez, né? Você tem uma condição de equipamentos que conseguem fazer com que você tenha uma produtividade muito alta, né, muito elevada. Então, eu acho que você ter uma capacidade de carga alta numa estaca, comprovadamente alta numa estaca, e uma produtividade representativa faz com que um projeto hoje ele consiga ser economicamente viável em hélice com um custo-benefício muito alto. Essa questão de produtividade é interessante, né? Qual é hoje o recorde da União em termos de produção diário? Não sei se pode abrir o jogo nesse sentido, né? Porque, especialmente para as construtoras, isso é um item bem importante, né? Quantas estacas, muita gente deve te perguntar, quantas estacas se faz por dia, né? Qual é o limitante? Hoje, talvez o limitante não seja nem a perfuração, mas é o fornecimento do concreto. Conta um pouco como que ocorre isso. É uma pergunta muito boa, porque o que acontece? Sempre me perguntam, todo contrato que eu vou fechar, qual que é a tua estimativa? Essa acho que é a pergunta clássica da construtora. Qual a tua expectativa? E eu falo que a minha expectativa, ela vai depender do primeiro furo. Porque é só depois do primeiro furo que eu vou conseguir ter uma real noção de qual que é a dificuldade do terreno. A gente tem, obviamente, a sondagem, mas a sondagem ela é uma condição estatística do terreno. Ela representa uma parte do terreno, mas não um todo. A execução, com a máquina lá dentro, é que a gente vai ter uma caracterização real da condição do terreno, né? Então, eu tenho essa informação, eu falo para ele, depois de eu executar a primeira estaca. Mas depois que eu executar a primeira estaca, eu tenho outros fatores externos, como o fornecimento de concreto, que hoje é um gargalo, principalmente na nossa região aqui do litoral de Santa Catarina, onde a demanda de volume de concreto é muito alta. Nós temos um problema muito sério, que é a nossa BR-101 aqui, que impacta diretamente na parte econômica da nossa região. O transporte, né? O transporte aqui é algo muito complicado, né? Então a gente tem esse fator aí que faz com que a nossa produção, obviamente, não seja plena, porque os equipamentos hoje de hélice, eles fazem com que a gente consiga uma produtividade muito alta. Mas, não fugindo da pergunta, a gente tem uma produtividade bastante elevada com os equipamentos. Estacas de 40 metros, com um diâmetro de 60, que é o usual, a gente produz em torno de 10, 12 estacas por dia, que é um número bastante elevado. Essa é a nossa média. Nós já chegamos, depende muito do porte da obra, do tamanho da obra, do canteiro da obra, né, da locomoção interna do equipamento. Isso faz toda a diferença. Obras industriais, onde você faz, por exemplo, um piso industrial, que você vem fazendo em sequência, uma depois da outra, já é uma outra facilidade. Eu já tive obras de piso industrial que chegamos a fazer 30 estacas de 35 metros num dia. Olha o número. Então, assim, varia muito. Varia a condição do solo. Então, isso é bem difícil de responder com um número cravado. Quais eram os mitos, limitações antigas da hélice que hoje foram superados? Ela evoluiu muito, a hélice, né? Nossa, como eu falei, quando... Olhar o tempo lá de... Nossa,
Quando eu comecei a participar, eu via as primeiras máquinas, não as importadas, né, mas as nacionais, mas vinham equipamentos aí de 23 metros para furar uma estaca, era bastante complicado, os equipamentos tendiam a quebrar muito, então a gente tinha alguns desafios, e nesse tempo todo teve uma evolução muito grande, né, dos equipamentos. As principais, né, diferenças, né, que a gente vê agora é que antigamente se tinha uma condição de ponta da estaca, que se tinha uma condição que a estaca hélice contínua tinha uma ponta com pouca resistência, né? E eu acredito que isso lá atrás, com pouca comprovação, que o número de provas de carga, eles evoluíram muito conforme o tempo, né? A gente pegar aqui alguns anos atrás, uma obra, ela praticamente era inviável fazer uma prova de carga, porque uma obra residencial num prédio de 30 pavimentos era muito difícil você fazer uma prova de carga. Então a gente tinha poucos dados aqui para poder municiar com essas informações, eu acredito. Então a ponta da estaca era um fator limitante de projeto, né? Tinha essa condição que a hélice não conseguia embutir a ponta em materiais resistentes a ponto de ter uma ponta significativa. E isso mudou muito, né? A gente hoje, com a tecnologia que a gente tem hoje, com o número de provas de carga, com o nível de instrumentação hoje que a gente tem, a gente conseguiu obter dados suficientes para mudar muito esse conceito, né? Então, isso era algo que a gente vinha há muito tempo trabalhando para conseguir mudar, né? Um outro tema que é extremamente difícil de falar, que se existe ainda não é o que eu posso falar, existe uma forte resistência, que é a parte da prolonga na estaca hélice contínua, né? Isso vem de muitos anos, né? Da limitação dos 6 metros da prolonga, né? E isso foi algo que sempre me incomodou, assim, pessoalmente, porque eu nunca tive acesso a estudos com resultados de prova de carga que comprovassem que realmente o uso da prolonga numa sequência de provas de carga trouxessem algum resultado diferente com e sem o uso da prolonga, né? Acima de 6 metros. E a gente teve a oportunidade aqui em Balneário Camboriú de fazer um campo experimental que foi apresentado resultados. Obviamente, a gente fez limitado num campo experimental, então não existe ainda um número grande de resultados que a gente possa apresentar, mas tivemos a oportunidade de fazer essa experiência com trado e com o uso de uma prolonga acima de 6 metros, né? E a gente pôde constatar que os resultados foram semelhantes, né? Então, isso também é algo que a gente quer fazer mais estudos, quer levar para frente para a gente poder entender melhor isso, para o mercado como um todo poder se beneficiar desses resultados, né? Não, a questão do campo experimental foi uma grande conquista de todos, né? A União fez parte desse conjunto de empresas, de pessoas, e tu, né, tua participação com o Ricardo na viabilização desse campo experimental, e o Paulo, né, foi bastante importante, e realmente a questão da prova de carga, havia muita prova de carga, mas a prova de carga geralmente limitando a carga do ensaio a 2 vezes a carga do projeto. Então, exatamente, não havia uma mobilização de ponta por conta do limite de carga do próprio ensaio. Exatamente. Né? E aí, por insistência do Ricardo Borne, ele era um cara que eu tenho visto, eu acompanho, trabalho com ele, né? A insistência dele em querer, né, executar estacas e testá-la ao seu limite máximo. Dela. E isso exigiu de vocês, da Salogel, enfim, dos parceiros, né,
uma junção de esforços para realizar ensaios com uma carga altíssima que pudesse mobilizar de forma... Realmente, e essa tecnologia que foi implementada, que o pessoal conseguiu trazer para o Brasil da fibra ótica no monitoramento, na instrumentação das estacas, está nos trazendo resultados que até então a gente não conseguia obter, né? Então, eu acredito muito que nos próximos anos, muita coisa a gente vai conseguir mudar um pouco de alguns conceitos de resistência da hélice contínua através desses dados que estão sendo obtidos agora. Eu acho bem, né, o processo está em evolução, mas continua... Ah, sim, não para. Não para, né? Em termos de perfuração, quando você perfura, conta um pouco para a gente, né? A gente ouve falar, a União consegue embutir um trecho da hélice contínua em rocha alterada, rocha fraturada. Conta um pouco para nós como se deu a evolução desse avanço, né, em termos de equipamento e procedimentos, né, a perfuração de hélice contínua em rocha fraturada. Essa questão foi algo que a gente desenvolveu há alguns anos, e a gente vem aprimorando isso há alguns anos, porque a gente tem algumas regiões aqui que estavam demandando dessa condição, né, de solo, onde a gente tinha uma camada de solo inicial e logo em seguida vinha uma camada de rocha fraturada, né, e com uma condição que até então as hélices contínuas tradicionais não tinham capacidade de chegar, né, no embutimento necessário para que a gente conseguisse obter uma capacidade de carga suficiente para que tivesse uma garantia das cargas, né? E a gente conseguiu, aos poucos, desenvolver algumas ferramentas nos equipamentos tradicionais de hélice que fizeram que a gente pudesse obter esse sucesso nessa condição de embutimento da ponta na rocha, né? Não numa rochação, obviamente, mas em rochas fraturadas, rochas, né, fragmentadas, né? Aonde... Mesmo assim, desculpa interromper, mas a gente está falando de granito gnais, rochas de grande resistência. De grande resistência, né? Mas a gente conseguiu desenvolver isso, e assim, qual que é o sucesso para conseguir isso? É você ter paciência, né? Você desenvolver um projeto, você aceitar que aquele projeto você tem essa condição e você ter a paciência suficiente para poder executar aquilo conforme a necessidade do projetista, né? Porque vai ser uma perfuração com mais, que vai demandar mais tempo. Você vai ter quebras mais cotidianas nesse ferramental seu, você vai ter um custo mais elevado, né? Então, isso tudo vai fazer com que você tenha uma condição diferente de uma perfuração tradicional. Mas é o que eu falo, a gente busca a qualidade. Então, se a gente aceitou aquele desafio, a gente vai fazer com excelência. Então, a gente tem que ter internamente consciência que aquela obra ela é um diferencial, que ela vai ter toda uma característica diferente, que a gente vai ter que ter toda uma atenção diferente, tanto de equipe de engenharia, quanto de produção, né, quanto de mecânica. A gente vai ter que ter uma atenção redobrada para aquela obra, para que a gente consiga atender aquela obra com eficiência, né? O trado, eu acho que nessa sua fala, a empresa já antecipa uma quantidade de quebras, trocas de ponteira, né, de uma forma muito mais intensa. A gente se prepara muito mais para isso. Então, quando a gente vai entrar num projeto desse, a gente vai ter um ferramental sobressalente, a gente vai ter toda uma parte de equipamento revisado antes de entrar nessa obra. Algumas preparações a gente faz no equipamento antes de ir para a obra, né, para que a gente possa entrar na obra, executar, mas executar de forma eficiente, né? De alguma forma você comentou sobre
né, da ponteira, é feito um reforço das ponteiras também, as próprias perfuratrizes, como a gente comentou sobre a IK300, né, como que ela também de alguma forma, ou essas grandes perfuratrizes, permitiram esse tipo de procedimento junto com o reforço das ponteiras. Esses equipamentos, eles vieram, né, claro, o torque desses equipamentos, eles são diferenciados, né, então a parte de motorização desses equipamentos são muito mais fortes do que o normal, né, então são equipamentos com grande capacidade de perfuração. Só que esses equipamentos, eles têm algo que é o mais importante, que é um operador atrás do joystick, né? A gente pode ter toda uma preparação, a gente pode ter todo um ferramental, a gente pode ter um belíssimo projeto, a gente pode ter toda uma tecnologia de concreto, mas no final, quem senta atrás do joystick ali, que senta no banco ali, que vai comandar o equipamento, é ele que vai ser a peça determinante para o sucesso da operação. Então, esse operador, ele tem que ser um diferenciado, ele tem que ser alguém com muita capacidade, com muita vivência, com muita experiência, e ele tem que se sentir integrado no projeto. Ele tem que saber a importância dele dentro daquele projeto, né, para que ele entenda, né, que o que ele está fazendo ali é de suma importância, né? Essa experiência do conjunto máquina-operador, você acha interessante a questão dos furos testes, né? Aqui na Bornissal a gente tem especificado nos projetos de fundação as campanhas de furo teste exatamente para tentar validar, né, ou buscar a validação do conjunto máquina-operador na execução das TACs para se atinja as especificações de projeto. Perfeito. O que acontece? Como eu comentei, todo um projeto é baseado no laudo de sondagem. Mas, infelizmente, a gente não sabe a procedência de todas as empresas de sondagem. Obviamente, a gente tem inúmeras extremamente competentes, mas como qualquer ramo de atividade, você pode ter uma ou outra que não tenha tanta competência assim, e que no final você baseia todo o teu projeto em cima de um terceiro, né? Então, eu tenho como premissa em toda obra, independente quem seja o projetista, quem seja a empresa que executou as sondagens, eu não começo nenhuma obra sem fazer pelo menos 2 furos testes. Eu acho que isso é o mínimo que o executor tem que fazer para que ele garanta que a característica de perfuração se assemelhe a um laudo de sondagem, né? E se tiver qualquer discrepância entre as duas, a primeira coisa que tem que ser feita é ligar para o projetista para que ele venha na obra, acompanhe esse teste, para que ele possa, ali, vivenciando o momento da perfuração, ele tomar a decisão, né? Porque é muito difícil para o projetista, né? O projetista, ele está numa sala, na frente de um computador, baseado numa sondagem, que ele entende que ela é verdadeira. Mas, infelizmente, pode, como qualquer outro ser humano, ele pode ser ludibriado por um laudo de sondagem que não seja fidedigno ao terreno, né? Houve alguma obra assim que trouxe não um espanto, né, mas chamou a atenção assim, pô, eu consegui perfurar tanto assim o material rochoso, e muito mais do que a expectativa, ou não, assim, deve ser interessante assim, olha, tu tinha uma expectativa de perfurar uma certa profundidade no material e conseguiu avançar bem mais, te surpreendendo a capacidade da máquina e dos procedimentos que vocês implantam. A gente teve N casos aqui de obras que a gente chegou no final do teste, um olhou para o outro e falou, não é possível que foi conseguido obter esse resultado, né? Uma campanha de testes ali extremamente positivos, né? Obviamente, eu acho que o caso mais emblemático que a gente tem é o mais recente, obviamente, é o campo experimental que a gente fez, né, com aquela campanha de provas de carga, onde posteriormente está sendo executado lá o Sena Tower. Ali eu acho que
ali foi um marco, realmente, porque ali a gente conseguiu resultados extremamente satisfatórios, embutimento em camadas assim que eu acredito que até alguns anos atrás era inimaginável na engenharia de fundação em hélice contínua. E a gente teve a oportunidade de fazer campanhas de prova de carga extremamente significativas, onde nós levamos ao máximo a carga das estacas, passando de 2.000 toneladas numa estaca de 60, onde não houve rompimento geotécnico das estacas. Então, eu acho que esse caso é o mais emblemático que a gente pode enumerar. Legal. Vamos para o monitoramento, né? Quais parâmetros, até porque é uma estaca hélice contínua monitorada, né? Então o termo monitorado foi inclusive incorporado ao nome da estaca, né? Então quais parâmetros tu acompanha ao vivo, ou quais são mais sensíveis a indicar algum problema dentro do que é instrumentado? De repente conta um pouco quais são os elementos que são monitorados na máquina, né? E como se dá esse acompanhamento, né, seu, da equipe técnica da União, frente ao monitoramento. Então, assim, como o próprio nome diz, a gente tem um monitoramento em tempo real de tudo que é feito dentro da cabine ali com o operador. Hoje a gente tem tecnologia de fazer remotamente o acompanhamento da tela do operador, né? Então, tudo que o operador tá vendo, nós temos remotamente condições de acompanhar. Obviamente, o que mais a gente inicialmente se atenta durante a perfuração, obviamente, é o torque, para a gente acompanhar qual é o trabalho que esse equipamento está tendo de executar a perfuração, né? Obviamente, quanto maior o torque, maior a resistência do terreno. Eu acho que, às vezes, as pessoas se confundem muito sobre isso, se baseiam muito só sobre o torque para definir a qualidade de uma estaca. Eu acho que isso tem que ser ponderado. Eu acho que o torque é um elemento a mais que tem que ser analisado, mas eu acho que não é um elemento definitivo para definição de uma parada de uma estaca, né? Acho que a gente tem outros parâmetros que a gente tem que ver, analisar para definição, né? Mas o torque durante a perfuração obviamente muito importante, velocidade de rotação desse trado, né? E depois, obviamente, o parâmetro mais importante durante a concretagem, para você ter a real condição da estaca de concretagem, garantir a integridade da estaca, é você monitorar a pressão desse concreto, né? Para que a gente tenha a garantia que essa estaca foi efetivamente concretada sem ter nenhuma condição de seccionamento da estaca, né? Perfeito. A questão de exige vocês fazem um monitoramento, controle remoto, comentou-se, né? Exige algum alerta vermelho ou algum ponto assim que chame a atenção de vocês, que requer uma ação imediata ao operador? Na perfuração, obviamente, o que chama mais atenção é o torque do equipamento. Obviamente, se a gente citar um exemplo aqui, o projetista definiu 30 metros de profundidade uma estaca. Chegou nos 30 metros, a gente está com um torque relativamente baixo para aquele equipamento, específico para aquele equipamento, que o torque ele é relativo àquele equipamento. A primeira condição é ligar para o projetista, certo? Alertar o projetista, olha, nós estamos com uma condição aqui, você quer rever alguma coisa, quer rever algum parâmetro, né? Então, é um elemento a mais para o projetista ter de informação, seria a parte do torque do equipamento e velocidade de penetração. E, em relação à concretagem, né, qualquer sinal de alerta, quando a gente tem algo em relação a um parâmetro de concretagem, que a gente se baseia muito,
que é a pressão do concreto. Quando essa pressão ela cai muito, bruscamente, a gente tende a tentar observar se é um parâmetro do terreno ou algo específico daquela estaca ali, né? E o sobreconsumo também é um bom parâmetro que a gente utiliza para ter uma noção boa de como que está sendo a concretagem dessas estacas, né? O que seria um sobreconsumo comum de concreto em hélice? Um sobreconsumo normal hoje de uma hélice, obviamente, tudo depende de solos. Eu já peguei solos de 15%, já peguei solos de 50%. Então, tudo depende muito do histórico, mas uma condição normal entre 20% e 25% é um sobreconsumo hoje que a gente julga que é normal. A tua experiência, que é fantástica, acho que vem de encontro àquela antiga questão, não se faz hélice em região de solos moles. Né? Isso é outro mito. Você ouve bastante. E qual a sua resposta? Tem essa pergunta. Eu acho assim, tem que ver resultado. Eu acho que quem tem resultado para mostrar, eu acho que fala mais do que qualquer parâmetro, né, que se possa julgar de poder ou não poder. Então, assim, por isso que eu gosto muito da prova de carga. Porque a prova de carga, ela nos dá parâmetros e quebra alguns paradigmas que são importantes. Terrenos com solo mole, eles podem ser executados, desde que você faça um bom monitoramento, você faça uma boa execução, você pode fazer uma estaca hélice contínua em solos moles com estacas de 40 metros. Não tem problema nenhum, desde que você faça uma boa estaca, como qualquer outra estaca. Você pode fazer uma estaca pré-moldada de 40 metros, muito boa em solos moles, mas como você pode fazer uma estaca muito ruim, né? Você pode fazer um estacão em 40 metros, em solos moles, muito bem feito. Ou também você pode fazer um que você acabe seccionando, tendo problema. Então, você pode fazer uma estaca bem feita, desde que você faça um bom acompanhamento, um bom monitoramento, uma boa campanha de ensaios para comprovar que é execuível aquele tipo de estaca para aquele terreno. Eu acho que simplesmente levantar uma questão, hélice contínua e solos moles não são recomendados, eu acho que fica muito fácil, eu acho que você fica preso a um passado que não vai nos agregar em nada. Eu acho que a gente tem que, para a engenharia, a gente tem que inovar, a gente tem que buscar novos patamares, e eu acho que é importante essa busca incessante de conhecimento, e eu acho que por isso que eu gosto muito dessas campanhas de prova de carga, porque elas nos trazem novos parâmetros que quebram alguns paradigmas que a gente tinha lá atrás. A gente costuma dizer aqui, o Ricardo comenta muito, que não é só o entendimento da curva carga-deslocamento, do desempenho da estaca, mas validar todo o processo executivo, claro. Que é isso que você comentou agora, então é importante, né? Questão da armadura, né? Vamos sair da concretagem, vamos entrar na armadura. Então, agora, recentemente, vocês estão, né, executaram uma campanha bastante grande no campo experimental e agora, em termos de obra mesmo, a inserção de armadura de 40 metros e estaca hélice contínua de 60 centímetros de diâmetro, né? Isso. Então, como foi esse desafio? Como foi a montagem? Você erguer essa armadura, enfim, as emendas, a inserção na estaca. Como foi esse processo de uma estaca hélice contínua de 40 metros integralmente armada? Ela passa por um outro desafio, né? Eu me lembro que quando eu comecei a acompanhar as primeiras hélices contínuas ainda, como lá na Casetex ainda, quando a gente nem tinha máquina de hélice, e eu acompanhava as primeiras máquinas que vinham de fora de Santa Catarina para Balneário Camboriú, executar os primeiros empreendimentos aqui em hélice contínua, as armaduras, o aço, na verdade, ele não era nem armado. Se jogava, se fazia um gabarito redondo e se botava as armaduras soltas nessas estacas.
o aço solto nessas estacas, não tinha nem estribo. Então, você vê como as coisas evoluíram, né? Aí se passou para armaduras convencionais de 6 metros, 12 metros, já foi um passo importante, né? Obviamente pelas demandas das características das estacas, né, dos empreendimentos, as estacas foram solicitadas a ter essas armaduras, né, e agora até o ápice de ter 40 metros de armadura, uma armadura integral, né, pela primeira vez trabalhar com uma armadura integral numa estaca hélice contínua. Foi um desenvolvimento grande, a gente ficou bastante receoso, porque no campo experimental, a primeira tentativa que a gente nem fez com armadura, a gente fez com perfil metálico. Então, a primeira tentativa nossa, a gente tinha como ideia iniciar esse campo experimental com perfil metálico. Nós tivemos sucesso parcial, porque na primeira a gente foi erguer, o perfil entortou, foi bastante difícil. Mas, posteriormente, a gente conseguiu desenvolver uma parte de içamento dessa armadura, que é o gargalo dessa armadura, é o içamento, é um processo muito dificultoso com guindaste, em questão de segurança para os funcionários que estão envolvidos nesse projeto, né? Então tudo é muito diferente, né? A parte de solda é uma parte que é uma parte demorada, então tudo foi muito tateado naquele momento, porque ninguém tinha muita experiência para isso, né? A gente foi fazendo. Também tinha toda a tecnologia do concreto, que precisou ser adequado para esse tipo de armadura, porque também não se tinha isso desenvolvido especificamente para um projeto como esse, né? Conseguimos fazer no campo experimental com os perfis metálicos, mas a gente pensou que não era prático para o dia a dia de uma obra, né? Tu imagina tu fazer 800 estacas a 1000 estacas com esse procedimento num canteiro de obra, com solda, içando, com produção, tudo era muito difícil, né? E aí a gente desenvolveu nas campanhas de prova de carga, que foram executadas posteriormente, nós desenvolvemos mais ou menos mais 20 provas de carga nesse mesmo canteiro, aí já com armadura mesmo, com barras, né, de aço, e aí tivemos êxito em vez de trabalhar com soldas, a gente trabalhou com grampo nessas armaduras, então a gente faz um transpasso nessas armaduras de 2 metros, grampeamos essas armaduras, e daí sim, com o auxílio do guindaste, a gente faz o içamento. Hoje a gente faz o içamento em questão de 5 minutos, a gente consegue erguer uma armadura completamente, 40 metros, a armadura fica completamente vertical, sem nenhum tipo de problema, e hoje a gente tem 100% de assertividade na inserção dessas armaduras. Mas foi bastante trabalhoso. Você comentou sobre a necessidade do concreto se mudar a especificação, se transformar até uma argamassa, né? Isso. Foi toda uma tecnologia também desenvolvida, né, para conseguir obter sucesso aí nesse concreto, né? O que mudou um pouco foi a questão, acho que, necessidade do guindaste em obra. Que até então não é uma prática comum, né? A gente... Agora, nas provas de carga, a gente tem utilizado os guindastes porque tem a instrumentação, que tem que colocar as barras com 40 metros, então acaba que no dia a dia das provas de carga a gente tem utilizado o guindaste, mas nas obras é a primeira vez que a gente utiliza full time, né? Temos de integridade e controle de qualidade, né? Que ensaios e verificações vocês usam para aferir a integridade do fuste, a consistência de todo o processo de execução das estacas hélice contínua? Primeiro que a gente faz a verificação diária, né? Então a gente tem um departamento nosso na empresa que faz o lançamento diário e monitoramento diário de todos os diários que a gente faz. Então lá a gente pega todas as estacas que a gente produziu no dia, a gente faz o
controle de todas as estacas, com o sobreconsumo de cada estaca, né? Esse é o primeiro filtro que a gente tem, né? A gente faz análise do diário para ver se todos os volumes de concreto que foram gastos em cada estaca estão compatíveis com aquele terreno. Esse é o primeiro ponto que a gente analisa. Obviamente, o segundo passo é analisar os gráficos individuais de cada estaca, de cada obra. Então, isso é feito também por uma equipe que a gente tem interna lá, que faz uma análise diária também, depois de lançamento, é gerado todos os relatórios, e com esses relatórios a gente faz uma análise diária de tudo que foi executado, para ver se também tem algo, né, que fuja da normalidade da executiva ali. Obviamente, nós temos também os operadores que estão sendo monitorados pela nossa equipe de produção também, que qualquer anomalia que eles identifiquem no terreno ou durante a execução, eles apontam isso para que a gente faça uma verificação caso em alguma estaca tenha-se algum tipo de dúvida, né? E eu acho que em termos de ensaio, eu acho que o PDA é o ensaio que mais a gente consegue ter resultados para ter uma real situação de alguma estaca que se tem algum tipo de dúvida em relação à parte de integridade da estaca. O que separa uma execução ok de uma que atinge um desempenho superior? É uma boa pergunta. Eu acho que tudo o que você faz em volta da estaca até chegar no operador, né? Acho que todo o cuidado que você tem, né, desde a topografia, desde do concreto, da pessoa que vai lá fazer o slump do concreto, para que aquele concreto esteja com uma qualidade adequada para aquele concreto, né, desde do projeto, que ele tem que ser adequado para aquela obra, né, e obviamente o operador é o que mais, né, a gente entende que é a peça-chave de todo o processo. Você ter um operador qualificado, um operador que você tenha consciência que ele tem condições de executar uma estaca com qualidade, né, que a produção é importante no dia a dia, mas que uma produção sem qualidade ela não vai te levar a uma eficiência, né? Então, você conciliar a qualidade com produtividade, isso é o mais difícil, né? Numa empresa de fundação, né? Você conseguir a qualidade, mas com produtividade, né? Você tem que unir esses dois itens para que você tenha uma empresa saudável no final, né? Você tenha uma empresa que, né, que seja sustentável, mas que também consiga entregar para o final, para um cliente, um produto que é uma estaca bem feita, com qualidade e que tenha confiabilidade, né? Comprovação de desempenho. Exatamente. Legal. Em termos de dificuldades, Tércio, quais são as principais em relação à execução de fundações de edifícios altos? E aí eu tenho mais a questão, acho que já comentar sobre os procedimentos executivos, os cuidados na perfuração, concretagem, inserção da armadura, mas em termos de planejamento, assim, a interferência, cronograma, vizinhança, né? Como que se dá a hélice contínua? A hélice contínua sempre ela surgiu com essa rótulo de ser uma estaca adequada para ambientes urbanos, né? Sim. Por conta de tudo que envolve no processo executivo dela. Então, como que se dá o desafio de edifícios altos, e aí a quantidade de estaca é maior, a necessidade de embutimento e material resistente mais necessária, né? E como a empresa se planeja, né, para entender essas interferências, cronogramas, controles e vizinhança. Esse porte de obra que exige estacas com essa profundidade são obras mais robustas sempre, né? Então você tem uma obra com esse porte, ela demanda toda uma logística diferente, né? Então
é uma obra, obviamente, a hélice contínua, ela tem como boa prerrogativa trazer o menor impacto possível para a vizinhança, né? Então, você tem um canteiro teoricamente mais enxuto, né? Então, mas mesmo assim, você está falando lá, se eu produzir 12 estacas por dia, 10, 12 estacas por dia, eu estou falando que eu vou consumir 24 caminhões de concreto num dia. Então, olha o volume que eu gero só de entrada de caminhões num canteiro de obra. Outro item, eu tô entrando 24 caminhões, só que eu tenho que tirar 24 caminhões praticamente de material residual que foi escavado dessas estacas. Então eu tenho 24 caminhões de concreto que entra, eu tenho 24 caminhões de solo que eu tenho que retirar dessa obra, né? Eu tenho a armadura dessa obra que tem que estar chegando para atender as estacas. Então eu vou impactar de algum modo todo o ecossistema que está em volta ali, né? Toda a vizinhança que está ali. Então, assim, é um planejamento, é um equipamento extremamente pesado, a gente está falando de um equipamento aí que pesa mais de 100 toneladas, então ele demanda de um terreno onde ele tem um suporte adequado, porque, infelizmente, aqui no Brasil, pela demanda, algumas empresas acabam se submetendo à execução de estacas em terrenos onde não suportam o equipamento, e aí acontece alguns acidentes, e aí a gente, né, infelizmente, acontece, a gente tem histórico aí de vários equipamentos que vieram a tombar, né, e são sempre muito perigoso, né, isso a gente envolve vidas, né, então é uma logística muito, muito complicada para a execução de uma obra de 40 metros, né, então você faz todo um planejamento anterior à obra, né? Você não simplesmente chega com equipamento, você faz várias reuniões de início de obra, de planejamento, de controle de qualidade. Então, acaba que envolve muito a cadeia de pessoas envolvidas numa obra desse porte é muito grande, né? Interessante sua fala na questão do terreno, né? No preparo do terreno para receber o equipamento da hélice, né? A União, como que ela faz? Vocês, engenheiros da empresa, vão visitar o terreno antes da máquina? O que vocês orientam em termos de preparo da superfície para a entrada da máquina? A gente tem muitos casos aqui de demolições de edificações existentes, que aí tem fossa, tem estruturas enterradas que muitas vezes não são levantadas na topografia. Como que se dá essa chegada de vocês no terreno e a orientação para o engenheiro, a engenheira da construtora? A nossa parte de engenharia de produção, a gente tem reuniões semanais com as demandas das próximas obras. Então a gente pega lá, a gente vai começar tal obra daqui a 3 semanas, 4 semanas. Então vai lá um engenheiro, ele faz uma visita em loco, para fazer uma avaliação inicial do terreno, de toda a logística que vai acontecer naquela obra. Então ele vai conversar com o engenheiro residente da obra para ver a condição de acesso, ele vai ver a concreteira que vai atender aquela obra, se a concreteira tem condições de fornecer aquela quantidade estimada de concreto diariamente para atender aquela obra, né? Então a gente faz toda uma preparação aí, pelo menos de no mínimo 3 semanas antes de entrar numa obra, a gente já começa a preparar as condições dessa obra de receber um equipamento desse porte, né? Ou de qualquer porte. A gente faz isso para qualquer obra que nós vamos iniciar, a gente faz essa preparação anterior. E é importante que chamem vocês, né? É de suma importância, porque um terreno que não te dá condições de suporte, ele é um terreno que ele vai oferecer risco para o meu equipamento, ele vai oferecer risco para os vizinhos e para a própria construtora. Então, e também não adianta botar um equipamento no terreno que vai produzir poucas estacas por dia por falta de condições de trabalho, né? Então, isso não é bom para nós como empresa de fundação e nem para o cliente, que não vai querer ficar com um equipamento lá trabalhando, fazendo poucas estacas por dia, porque vai atrasar o cronograma dele, né? Perfeito. Tess, como é que é a integração de vocês com os projetistas, consultores? A gente tem uma excelente relação
acredito que a gente preza muito por isso, né? Primeiramente porque a gente como eu falei inúmeras vezes, a gente preza pela qualidade, e eu acho que quem preza pela qualidade tem condições de debater e de conversar, né, com qualquer projetista. Então, assim, a gente tem essa interação com projetista de fundação, projetista de estrutura, né, com o pessoal da obra, mas essa relação direta é muito importante com o projetista de fundação. Porque, como eu falei, ele recebe um laudo de sondagem, ele elabora todo um projeto com base naquela sondagem, que às vezes pode não refletir o terreno como um todo, né? A sondagem, ela é estatisticamente falando, né? Mas ela não dá o todo do terreno. Você pode ter variações no mesmo terreno significativas, né? E que o projetista ele tem que ser alertado sobre essas condições, né? Então, se você não tem essa interação com o projetista, se você simplesmente executa um projeto ali, você está se comprometendo com algo que lá na frente pode se provar que estava deficiente, né? Então, você ter esse canal aberto, e eu acho que é importante os projetistas terem essa ideia também de ter o canal aberto com as empresas executoras, né? Eu acho que é muito importante, né? E aí também cabe às empresas executoras terem pessoas técnicas qualificadas como você para poder ter essa análise dos projetos, né? Não, né? Tudo identificou algo que chamou a atenção de vocês já previamente. Exatamente. Faz a conversa, enfim, né? Acho que isso é fundamental. Porque assim, é importante, né? Não é porque eu não fiz o projeto que eu não vou analisar o projeto, né? Mas dentro da nossa limitação, obviamente, mas a gente faz uma análise do que a gente recebeu de projeto para que a gente possa, né, poder entender o que a gente vai executar e eventualmente sugerir alguma ou outra melhoria naquele projeto. Perfeito. Estamos chegando para a parte final, né? Vamos para tendências e inovações, né? Vamos lá. O que ainda está por vir na hélice contínua monitorada? Eu acho que ainda tem muita coisa para desenvolver, né? Acho que a gente avançou muito nos últimos anos. Acho que a parte de monitoramento a gente progrediu, a parte de porte de equipamento a gente progrediu, a parte de ensaios a gente progrediu, né? Eu acho que a gente tem, mas eu acho que a gente ainda tem campo aí para desenvolver, né, de elementos que a gente pode ainda desenvolver junto aos projetistas para que a gente consiga obter o máximo de eficiência dessas estacas, que em muitos casos não se utilizam toda essa capacidade de estaca, né? Aquela condição até que você comentou das fundações, a gente ainda está com aquela ideia de colocar a prova de carga 2 vezes a carga de projeto, né? Sem entender exatamente o que é o comportamento dessa estaca, né? Então, eu acho que a gente tem ainda muita coisa para desenvolver aí, campos experimentais que a gente acredito que é importante que o Brasil, em diversas regiões, executem, para que a gente tenha dados não só da nossa região litorânea aqui de Santa Catarina, mas da região de São Paulo, né, da região de Minas Gerais, né, que a gente possa ter resultados de diversos tipos de solo para que a gente possa, né, montar um banco de dados no Brasil que a gente possa conseguir otimizar os projetos, né, e que a gente consiga obter esses dados para que os projetistas se sintam até mais confiantes no desenvolver do projeto, né. Legal você citar a experiência do campo experimental, né? Porque vocês participaram do primeiro, estão participando da elaboração do segundo, e esses campos experimentais eles estão ocorrendo dentro de canteiro de obras, de grandes obras, ou seja, está sendo estudado o comportamento das estacas, os procedimentos executivos dentro de terrenos onde serão da realidade mesmo implementadas grandes obras, né? Terão grandes não é algo só teórico de uma universidade, ou afastado, né? num local, né, que praticamente não vai ser construído algo, pelo contrário, né? Vocês estão estudando, né, em terrenos, em regiões onde se constroem os edifícios mais altos do Brasil. Né? Exatamente.
E dentro dessa evolução que você comentou, como que você enxerga o mercado das perfuratrizes, né, do desenvolvimento das máquinas? Né? Como eu falei, a gente evoluiu muito nesses últimos anos, né? O mercado nacional com a CZM, ela desenvolveu bastante coisa em relação à capacidade de perfuratrizes. Existem outras empresas que desenvolvem equipamentos, tem a Evomac também, que desenvolve equipamentos também de bastante qualidade já, que a gente já acompanhou. Então, assim, o Brasil internamente também já tem capacidade, né, técnica para desenvolver equipamentos bastante eficientes, que atendem o mercado nosso aqui, né, do Brasil. Obviamente, tem equipamentos que vêm do exterior, que também agregam muito, com grande capacidade de torque, com bastante robustez esses equipamentos, né? Então a gente vê que os equipamentos que vêm para o mercado nacional hoje já são equipamentos com grande eficiência, né? Até porque não é só obras residenciais de prédios de grandes alturas que demandam desses equipamentos. Nós temos parques fabris aí pelo Brasil todo aí, indústria de celulose que demandam desses tipos de equipamento que vai precisar muito no Brasil. A gente comenta bastante sobre edifícios altos, até porque há um interesse do nosso público, né, sobre o tema, enfim, né? Mas, logicamente, para a União, como é para nós também, o mercado de construção civil como um todo, né? Prédios menores, prédios pequenos, casas, enfim. A União executa estacas em todo porte. De todos os portes, né? E tem equipamentos para atender todos os tipos de obra. Isso é uma condição, senão eles ficam lá, só vou contratar as Não, mas é que no final o que chama mais atenção, obviamente, são esse mercado de edifícios altos, né? Mas não é o dia a dia também. A gente não trabalha com... Hoje a União está trabalhando com 18 equipamentos de hélice contínua. A gente não trabalha em 18 obras de prédios altos, né? A gente tem o nosso dia a dia também de obras de menores alturas, mas não menos importantes. Claro. Né? A responsabilidade é a mesma. É a mesma. A responsabilidade de fazer uma estaca num prédio de 10 andares é a mesma responsabilidade de um prédio de 100 andares. Ainda essa questão das tendências e inovações, né? Você tem participado, por conta do campo experimental, da evolução da instrumentação das estacas, fibra ótica, outros elementos estão medindo, né? Isso tem dado para vocês um resultado de uma análise de como vocês estão avaliando os processos executivos de vocês. Claro. Né? Então, vocês acreditam que a incorporação dessa instrumentação nas provas de carga deve ser também uma tendência? Eu acho que não é só tendência, mas é como fundamental para a gente entender o comportamento dessa estaca, né? Não é só colocar 2 vezes a carga, como a gente comentou, né? Você entender ao longo do fuste dessa estaca, qual é o comportamento dessa estaca ao longo do fuste, né? Como que é o comportamento da ponta dessa estaca, né? Então, esses parâmetros todos fazem com que a gente entenda como que a gente tem que trabalhar na condição executiva, né? Mais, menos sobre consumo, isso interfere, não interfere, como que interfere na capacidade de carga dessa estaca, você trabalhar com a ponta dessa estaca, como que eu faço para que eu consiga obter a melhor capacidade de carga nessa ponta dessa estaca. Então, os parâmetros que a gente obtém dos dados das fibras hoje, do monitoramento das estacas, são fundamentais para que a gente entenda e possa melhorar o nosso procedimento executivo. Certo. Técio, estamos chegando no encerramento do nosso episódio, né? Eu gostaria de você fizesse dois questionamentos aí que a gente faz, mas na realidade são 2 falas suas, né? Uma que a gente pode fazer para atrair novos profissionais
para a geotecnia, e um conselho aí para jovens engenheiros que querem atuar na execução de fundações? Um bom questionamento. A geotecnia, eu acho que na faculdade, eu acho que é um campo pouco explorado, assim, sabe? Eu acho que se dá pouca relevância na faculdade para esse momento do estudante ali, sabe? Eu sinto que se passa muito rápido pela geotecnia, que a gente não se aprofunda e não se dá importância, né, sobre a geotecnia na faculdade. E acaba com que o estudante passe sem muito interesse sobre ela, né? Eu caí na geotecnia por uma condição de mercado que eu tive, né, o privilégio de entrar numa empresa que estava começando os primeiros passos na fundação, então, mas eu acho que as empresas abrirem oportunidades para estagiários, eu acho que é muito importante, né? Eu comecei como estagiário, eu tive toda a minha faculdade foi como estagiário, eu me tornei profissional ali depois de muitos anos como estagiário em cima de esteira de máquina, tomando chuva, conversando com o operador, né? Eu tive o prazer de ser estagiário, né? E eu acho que falta isso, né? Eu acho que falta as empresas darem oportunidade, os projetistas botarem mais estagiários para acompanhar projetos, as empresas executoras darem oportunidade para mais estudantes virem para dentro das empresas, entenderem de geotecnia, né? Estudarem a geotecnia. Eu acho que falta tudo que envolve a geotecnia chamar para dentro aqui e trazer esses profissionais, esses futuros profissionais, né, para dentro aqui, porque acaba que se perde com pouquíssimos profissionais, pouquíssimos estudantes vão para essa área, né? Um pouco do... Agora, não para o jovem profissional, mas sim para quem já está na prática de engenharia há algum tempo. Vocês têm participado de diversas excursões aí de feiras internacionais, né? O Ricardo tem acompanhado com vocês algumas. Então, queria que você contasse um pouco da experiência, o quanto é importante para vocês, profissionais de engenharia de fundação, estarem atentos ao que ocorre no mercado internacional, no desenvolvimento de, né, visitar grandes feiras, o que há de mais moderno na prática de equipamentos de fundação. Vocês visitaram muitas obras, né, foram em Miami, foram em Dubai, enfim, né, como que o engenheiro, né, agora já o mais velho, né, para não sentir ou não permanecer estagnado, como que é importante esse movimento que vocês estão fazendo de visitar essas feiras, como Bauman na Alemanha, vocês foram, enfim. Assim, o constante busca é importante, né? Você não se acomodar com a condição que você chega e sim sempre buscar aperfeiçoamento, né? Na União a gente é incessante essa busca nossa. A gente busca diariamente tentar melhorar sempre em algum aspecto, né? Então, os equipamentos para 40 metros foi uma busca de melhoramento que a gente fez. Nós fomos, né, a primeira empresa do Brasil a possuir um equipamento desse porte, né? Nós ajudamos, né, o desenvolvimento desse equipamento com a própria CZM, né? Então, essa busca é muito importante. A visita em feiras internacionais para você entender o que tem hoje de equipamentos, que é capacidade desses equipamentos, é muito importante. Visitar obras, não só no Brasil, mas visitar, ter a humildade de entender que, às vezes, outros locais fazem coisas um pouco diferentes do que a gente faz e que a gente pode trazer para nós aqui, na nossa realidade. Obviamente, adaptar o que é feito lá, né? E a gente teve a oportunidade, junto a, por exemplo, uma visita que eu e o Ricardo tivemos em Miami, a gente
trouxe alguma coisa de lá que a gente pôde implementar no campo experimental, né? Então, é importante essa busca incessante de aprimoramento, né? E é isso que faz com que a gente levante todo dia e busque melhorar a cada dia a nossa condição de profissional. Né? Tess, obrigado. Agradeço demais a tua participação. Obrigado. Né? Você é um cara que a gente, né, tem bastante orgulho, eu como professor, né? Então eu sempre falo, quando eu falo com meus ex-alunos, né, assim, como eu fico agradecido e contente de perceber que os alunos superaram os professores, mas no sentido de que vocês, como o movimento de vocês mudou, né, a engenharia de fundações local, e isso repercutiu nacionalmente, isso já está repercutindo internacionalmente, né? Então é só parabenizar pelo teu trabalho, pela tua carreira, né? E que venham mais inovações se Deus quiser. E que a execução de estacas hélice contínua, né, tenha a sua prosperidade e responsabilidade que se tem quando se executa estaca. Com certeza. Eu que agradeço. Obrigado. Pessoal, com essa conversa sobre estacas hélice contínua, nós encerramos a segunda temporada do Fundcast, que teve discussões técnicas valorosas entre a execução geotécnica. Convidamos vocês a assistirem e reverem os outros episódios, pois conseguimos reunir aqui no nosso estúdio convidados com bagagem que realmente torna essa temporada muito especial, com muitas contribuições tanto para estudantes quanto para quem está no campo. Fiquem ligados que em breve o Fundcast volta com a terceira temporada, com episódios especiais para vocês. Muito obrigado e nos acompanhem.